Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, falaremos dos 5 conversíveis clássicos nacionais, que fizeram muito sucesso em suas respectivas épocas. São eles: Puma Conversível GTS, Fusca Avalone Conversível, Cadete Conversível GSI, Escort XR3 Conversível. E para fechar com chave de ouro, o clássico MP Laffer. Então vamos ao que interessa. Puma GTS Conversível. A década de 1970 foi o auge da Puma Automóveis no mercado brasileiro. Com a importação de automóveis proibida e a crise do petróleo, que estimulou a comercialização de modelos mais econômicos e compactos. Atualmente, a Puma está retornando às pistas com um conversível que retoma suas origens de forma alinhada aos nossos dias, contando com motor 1.6 de 250 cavalos de potência. A história do Puma Conversível iniciou há 45 anos. Baseado no modelo GTE, a versão sem capota foi lançada em 1970 com motor 1600 VW. Em 1971 é lançado o modelo conversível, denominado Puma GT Spider. Tempos depois, em 1973, surgiu o GTS Spider, que seria reestilizado em 1977. A mecânica permanecia a mesma. Equipado com o motor Boxer 1600 refrigerado a ar de 70 cavalos, torque máximo de 12,3 km/m a 3.000 rotações por minuto, velocidade final real de 158 km/h e aceleração de 0 a 100 em 16,7 segundos. Quanto ao consumo, na cidade 11 km por litro e na estrada 13 km por litro. Em 1979, o GTS ganhava a companhia do GTB-S2, com motorização 6 cilindros do Opala. Em 1980, o Puma GTS deu lugar ao modelo GTC conversível, lançado como modelo 1981 e praticamente idêntico às unidades que eram exportadas. As principais mudanças estavam nos para-choques mais proeminentes, piscas movidos para as laterais, novas maçanetas do Alfa Romeo 2300, vi traseira reformulada, com lanternas da VW Brasília. Até 1985, foram 1.740 unidades produzidas. O declínio do Puma começou quando um lote de carros exportados para os Estados Unidos foi recusado e voltou para o Brasil, estavam fora das rígidas especificações exigidas pelo país, principalmente no que se refere à segurança. Isso maculou o nome da marca. Em 1990, com a chegada dos importados no território nacional, a empresa fechava as portas definitivamente para a produção de automóveis. Fusca Conversível. A chegada dos Fuscas conversíveis no Brasil se deu de forma independente. Um dos primeiros modelos desembarcados aqui foi em 1959, charmoso com sua grande capota, para-brisa reto e sem colunas, as janelas traseiras abaixavam deixando vão livre entre as janelas. Particularmente esse carro conta com um acessório da época, a saia de rodas, uma cobertura removível para o paralama traseiro. Internamente não existia diferenças com o modelo sedã, volante ou morcego, sem marcador de combustível e chave no painel. Também no porta-malas a mesma capacidade do Fusca sedã, com seu tanque alto e boca grande, utilizado até 1963. Como a capota invade parte da traseira, absorvendo o local da entrada de ar para a refrigeração do motor no Fusca convencional, o conversível inaugurou as tomadas de ar no capô traseiro. A evolução do Fusca conversível acompanhou a do sedã e no final dos tempos, ele tinha para-brisa arredondado, capô dianteiro maior e suspensão dianteira McPherson. Por causa da configuração desta suspensão, o porta-malas cresceu e o step fica na posição horizontal. Internamente nada a ver com os antigos Fuscas. Por causa do novo para-brisa, o painel pode ter mais profundidade e desenho harmonioso, além de ser mais seguro. O motor era 1.600 cm3 com aproximadamente 70 HP, mais que suficiente para as pretensões do conversível, andando muito e com bastante forte para subidas íngremes. VW Fusca Avalone Conversível 1980, o último dos moicanos. No dia 10 de janeiro de 1980, entusiastas brasileiros comemoravam a chegada da primeira versão do Fusca Conversível nacional, fruto de um audacioso projeto 100% nacional.
Foi apresentado ao público naquele mesmo ano e batizado de Cabriolet Avalone. O modelo é curioso por mesclar componentes originais estampados em aço com peças moldadas em fibra de vidro. Interior. Esse conversível recebeu um lindo volante original alemão. Carro possui ar-condicionado original de época. Painel e instrumentos. Seus relógios são originais Porsche 356. Rádio de época da marca Roadstar. Esse carro possui mecânica 1300 com carburação simples. A transmissão é manual 4 marchas. Cadete GSI conversível. Quem tem 40 anos de idade ou mais se lembra da abertura das importações no início da década de 1990. Da noite para o dia nosso mercado foi tomado por automóveis japoneses, americanos e alemães. A indústria nacional respondeu com modelos exclusivos como o Chevrolet Cadete GSI conversível. O Cadete conversível fez sua primeira aparição no Salão do Automóvel de São Paulo em 1990, embora ainda não fosse o modelo definitivo. Era um GSI importado, que foi esteticamente caracterizado como GS, já que naquela época a versão esportiva ainda não tinha motor com injeção eletrônica de combustível. Apesar disso, o modelo de produção em série chegou efetivamente como GSI, em 1991. O conversível tinha um processo complexo de fabricação. O assoalho e a parte dianteira do monobloco feitos no Brasil eram exportados para a Itália, onde a carroceria recebia o arco do para-brisa, portas, paralamas traseiros, tampa do porta-malas, capota e vidros. Em seguida, retornava ao Brasil para receber a mecânica. Esta produção levava nada menos que 6 meses. A assinatura do Estúdio Bertone era aplicada às colunas das portas. Assim como no primeiro XR3 conversível, havia um arco central de sustentação da capota e vidros fixos nas portas, para aumentar a rigidez da carroceria e melhorar a aerodinâmica. Em lona, a capota era operada manualmente, processo que levava aproximadamente 2 minutos. A partir de 1993, passou a ter acionamento elétrico. O motor 2.0 trazia a mesma injeção multiponto analógica do Monza Classic SI, mas com ignição mapeada e sensor de detonação. Atingia 121 cavalos e torque de 17,6 kgfm. O câmbio era manual de 5 marchas, e para parar, contava com freios a disco nas 4 rodas. O Cadete GSI conversível vinha com travas, antena, vidros dianteiros e retrovisores elétricos, luzes de check control, bancos recaro com ajuste de altura para o motorista, quadro de instrumentos digital, rádio com toca-fitas, rodas de liga leve e regulagem de altura do volante, entre outros. Mesmo sendo o topo da cadeia ou da linha Cadete, ar-condicionado e direção hidráulica eram itens opcionais. A produção do Cadete conversível foi encerrada em dezembro de 1994, visando abrir espaço de mercado ao Astra. Cadete, voe mais alto. Ford Escort XR3, um conversível com motor do Gol GTI. Destaque entre os nacionais apresentados em 1983, o Escort foi o maior lançamento da Ford brasileira nos anos 80. Sua versão XR3 tornou-se um ícone de esportividade para uma geração e foi nosso único conversível de série naquela década. Mas além dessa receita visual, o XR3 europeu usava um moderno 1.6 da linha CVH e que desenvolvia razoáveis, para a época, 96 cavalos. Apesar dessa falta de um motor mais potente, o Escort XR3 virou objeto de desejo. Em 1987, o Escort passou por uma profunda reestilização no mercado brasileiro. As mudanças seguiam as novidades criadas inicialmente para a Europa e foram tão profundas que o mercado entendeu como uma mudança de geração. O XR3 seguia com a opção de carroceria de 3 portas ou conversível. Mas o motor 1.6 CHT ganhava novas modificações para desenvolver 86,1 cavalos. A falta de fôlego do Escort esportivo só iria passar em 1989. Por conta da autolatina, o modelo passou a ser equipado com o mesmo motor AP 1.8S que era usado no concorrente Volkswagen Gol GTS. Essa nova geração do esportivo teve curta duração. Durou apenas até 1995.
Com a produção do modelo transferida para a Argentina em 1996, o XR3 deu lugar ao Racer, um esportivo que mantinha o motor 2.0 da Volkswagen. Escort XR3 conversível. A mesma emoção, a mesma segurança, o mesmo prazer de dirigir. Agora também ao ar livre. Ford Escort XR3. A máquina total. MP Laffer. A ideia de fazer o MP veio da união da paixão de um funcionário da indústria de móveis Laffer pelo modelo inglês MGT de 1952 com a visão de Percival Laffer, o dono da fábrica de móveis que leva seu sobrenome. Era o início dos anos 70 e as réplicas começavam a fazer sucesso nos Estados Unidos. O projeto foi desenvolvido sobre a plataforma do VW Fusca, pois o entre-eixos do MG é praticamente o mesmo do Fusca. Em 1974, 6 protótipos foram feitos. Antes, porém, o carro já havia sido apresentado no Salão do Automóvel de 1972, onde apesar da descrição do stand, foi um dos destaques da mostra. Com a produção de um carro por dia, chegando a 2 entre os anos de 1984 e 1986. Autorizado pela MG inglesa e com garantia VW, o carro foi um grande sucesso e o sonho de consumo dos amantes de carros exclusivos e ainda caiu nas graças de celebridades como Jô Soares, Clodovil, Elis Regina, Sônia Braga, e também de gente menos famosa, mas igualmente formadora de opinião. O MP pouco mudou ao longo de sua existência. A principal alteração aconteceu na fase inicial. O carro originalmente teria portas tipo suicida, como o MG. Mas essa ideia não sobreviveu à fase de protótipo. No visual, ganhou detalhes de acabamento e lanternas traseiras 78 com um desenho próprio, e nos 2 primeiros anos elas eram emprestadas do Fuscão. Na mecânica, o motor 1500 de estreia foi trocado pelos 1600 com carburação dupla. Em 1979 foi lançada uma nova versão mais esportiva, o MP Laffer TI. Desprovida de cromados a elegante grade dianteira, sua marca registrada era pintada na cor do carro e mais inclinada harmonizando com os novos para-choques era algo como um Hot Rod de hoje. O MP era surpreendente em vários aspectos, o desempenho era coerente com o visual, equipado com motor 1600 com carburação dupla da Brasília acelerou de 0 a 100 km por hora em 18,8 segundos e ficou nos 129 km por hora de velocidade máxima, boa para a proposta de uma réplica. No MP, assim como em todo Roadster, os passageiros se sentam deslocados para trás. Mas, pelo fato de o motor ser traseiro, há maior concentração de peso na porção posterior. O tanque de combustível, que fica na dianteira, quando cheio, melhora o equilíbrio, que não chega a comprometer a dirigibilidade, conforme relatam os testes publicados em 4 rodas. O MP Laffer foi produzido até 1988, mas alguns exemplares ainda foram comercializados no ano de 1990. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.